comum a gente trabalhar com pré-candidatura, né? Então, eu tô muito agradecida. Queria começar agradecendo muito. Eu acho que eu vou contar para vocês um pouquinho como é que essa história apareceu, né? Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de trabalhar pelo coletivo. Eu fui bandeirante, fui escoteira, né? Fui voluntária durante vários anos em creches e sou natural de Mogi das Cruzes, né? E eu sempre trabalhei em movimentos em prol do coletivo, porque isso me motiva como pessoa, né? Como vida. E depois que eu me formei, eu tenho formação em direito, né? Eu sou advogada, agora aposentada, né? Graças a Deus virei pousadeira, prefiro muito mais ser hoteleira, trabalhar pelo turismo, a parte que eu mais amo. Então eu parei um pouquinho essa questão de voluntariado durante a minha faculdade e vim para São Sebastião para tocar uma pousada da família do meu marido, que estava praticamente quebrada. Eu tinha 23 anos na época, ganhei 10 anos em 3, né? Porque quando você começa um negócio, principalmente quebrado, quem aí é empresário sabe do tamanho da dor de cabeça que é. E me apaixonei pelo turismo, né? Foi a minha grande paixão. E a gente teve um incidente, né? O pessoal aí de Paúba sabe disso também, passou por isso em 2014, quando a gente teve uma grande enchente, né? Que foi uma coisa terrível. Acho que a gente ficou meio sem chão, sem saber como recomeçar. Muitos perderam casa, muitos negócios praticamente faliram. E nesse movimento se retomou uma associação de pousadas que estava adormecida há muitos anos em Maresias. E aí eu fui conhecer, né? Comecei a participar desse início da retomada dessa associação, e ali foi o meu propósito de vida, assim. Me apaixonei por fazer aquilo, por poder contribuir com o coletivo, por poder ouvir as pessoas, ser voz de pessoas, né? Poder fazer brigas que são grandes, né? De tamanhos grandes, então sair conversar com a prefeitura, conversar com o governo do estado, esse tipo de coisa me motivou muito poder representar as pessoas. E em meio à pandemia, a gente fica se perguntando, né, o que está acontecendo na nossa vida e quais são os nossos propósitos. E esse meu propósito de coletivo falou ainda mais alto. Eu já tinha sido convidada por alguns partidos e, né, mas nunca foi uma coisa que eu imaginei, porque acho que é bem o que o Paulo falou. A política hoje em dia ela tá, eu não sei se ela está cada vez pior ou se a gente está começando a enxergar com a questão das mídias sociais e fica tudo muito mais exposto. Talvez a gente fosse muito mais enganado e hoje em dia a gente fica mais exposto, né? A gente consegue enxergar mais essas coisas acontecerem. Então, eu nunca pensei em ser política, nunca pensei em ser vereadora, nem nada do gênero, mas em meio ao que aconteceu, eu comecei a perceber o quanto o poder público é capaz de influenciar na nossa vida, né? E nada foi aí. Poder público abre, poder público fecha. Eles decidem quem vai abrir, quem vai fechar, como vai abrir, como vai fechar. E me senti sem representação nesse momento. Falei, poxa, mas eu vou correr para quem? Com quem que eu vou conversar? Cadê a minha representação, né? Cadê quem vai me abraçar? Cadê quem vai conversar comigo? Porque a gente, principalmente a classe dos empresários, eu tive essa sensação de que nós fomos abandonados em meio à pandemia, né? Ninguém lembrou que nós existíamos. E aí foi nesse momento que eu realmente pensei, falei, poxa, talvez esteja faltando essa representatividade. Me inscrevi aí no último dia que podia se inscrever, porque realmente foi durante a pandemia, né? E eu quero me deixar disponível para isso. Eu acho que o meu grande propósito é continuar lutando pelo coletivo. Então, ouvir cada vez mais as demandas, tentar organizar as demandas, conhecer, né, todos os. Eu tenho bastante conhecimento de turismo, de negócios, mas tem muita coisa para se aprender ainda, né? Então, eu tenho tentado conversar bastante, entender como é que funciona a máquina pública, entender como é que funciona a questão das contratações, né? De tudo que a gente como poder público, a gente não, como poder privado, a gente não tem acesso, né? Muitas vezes a gente fica sem esse acesso e
assim, o que eu quero me colocar à disposição, na verdade, é para isso, é para ser um elo entre o poder público e o poder privado. Eu, como fui muitos anos do poder privado, eu me senti, talvez, querendo representar um pouco mais e conquistar um pouco mais. Eu acho que a gente já conquistou muito com as uniões que a gente conseguiu em Maresias, né? Maresias hoje é um bairro que tem bastante projetos, né? Tem bastante coisa acontecendo, e eu vejo que isso aconteceu com a União. Então, o que eu imagino, né, é que eu possa tentar ter um pouco mais de união, né, trazer um pouco mais de união para esse movimento, e que eu possa desenvolver melhor o nosso turismo, né. Eu tenho muito interesse em desenvolver, meu principal, minha base é o turismo comunitário de base, que é esse turismo de experiências, que é trazer o nosso local para apresentar o nosso local, né? A gente tirar um pouco dessa questão de que só existe sol e praia, que a pessoa vem aqui só com uma hospedagem, uma alimentação, praia e vai embora. A gente tem muita coisa para mostrar ainda, tem muita coisa para trazer como experiência, e eu acho que a gente precisa da nossa comunidade para isso, né? A gente precisa mostrar o que é a pesca, o que é a nossa comunidade, o que é a cultura caiçara, qual é a alimentação. Então, acho que eu falei bastante até, né? Não, o suficiente. Então, a gente sabe que hoje em dia a conversa com políticos é uma conversa muito complicada, porque o político profissional, você nunca sabe se o político está falando a verdade ou não. E nós, como associação de bairro, nós temos uma dificuldade muito grande em acertarmos com quem falar para sabermos se realmente nós vamos ser atendidos naquelas nossas reivindicações. E nós percebemos que eu sou completamente apartidário nesse ponto, tá? Eu falo como uma pessoa sem partido. Mas nós percebemos, pelo menos aqui em Paúba, nós percebemos que os políticos, eles só chegam perto dos bairros quando eles precisam de votos. E é muito difícil você conseguir chegar perto de uma pessoa que não gosta de política, assim como eu, para tentar conquistar votos. Então, eu pergunto para você, você tem alguma estratégia para que você consiga chegar aos seus objetivos? E qual é essa estratégia? Como você pretende fazer isso, devido à dificuldade que existe de você chegar nesses políticos? Porque cada um tem um interesse num determinado momento. Eu hoje, a estratégia que eu tenho usado é a mesma estratégia que eu pretendo continuar. Ouvir. Eu acho que quem ouve mais erra menos, né? Então, o que eu tenho tentado fazer é conversar com o máximo de pessoas possível, fazer encontros. Então, com essa questão do comitê, né, de reabertura da economia, eu estou tendo a oportunidade de conversar com muitos segmentos. Então, o que eu tenho feito mesmo para conversar com as pessoas e para chegar é ouvir. E eu vejo que quando você tem uma representatividade, vocês como associação, com certeza vocês sabem disso, quando vocês têm uma representatividade, a conversa com o poder público ela é diferente. É muito diferente de você chegar sozinho lá, bater na porta e falar assim, oi, eu queria reclamar aqui da minha rua. E outra coisa é você chegar com uma representatividade, seja como um presidente de associação, eu imagino, e foi uma das coisas que me pensou na vereança, foi essa questão da oportunidade mesmo de ter mais portas abertas. Eu conversei com alguns vereadores em função, de outras cidades, da nossa cidade, conversei com algumas outras pessoas e todos eles me afirmaram isso. Eu falei, o que muda, né? Foi uma das coisas que eu perguntei. Eu falei, que diferença vai fazer eu como sociedade civil organizada e eu como vereadora, né? Qual é a diferença? E todos eles me falaram muita diferença. As suas portas estarão mais abertas, você será mais escutada, né? Você vai ter mais poder de escutar, sem contar que existe também grande questão de você conseguir verbas e projetos para determinados lugares que não dependem especificamente da prefeitura. Então, a questão de emendas parlamentares, né, existem vários projetos que você pode inscrever no turismo, no governo estadual ou federal, que essas verbas venham de governo estadual e federal, desde que você tenha isso muito bem fundamentado e esses projetos muito bem feitos. Então,
eu tenho estudado sobre isso, então a minha ideia mesmo, como vereadora, seria, né, a gente nunca sabe como vai ser na verdade, então o que eu penso nisso é essa questão de ter mais força, de ter mais voz, e poder representar as pessoas de verdade. Muito bom, muito bom. Um próximo assunto que eu acho bastante interessante e que pouquíssimas pessoas candidatas a qualquer cargo que seja dentro da política comentam muito pouco. Não são só candidatos à política. Qualquer pessoa que você conheça fala muito pouco sobre isso. Bate palma, é, é, tipo, agradece por ter feito aquilo, mas até que ponto você poderia trazer um trabalho ou um projeto ligado diretamente ao meio ambiente? Eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso. Que legal, Paulo, bom saber disso, porque eu inclusive estou conversando com o pessoal do Instituto Lixo Zero, e eles têm uma questão de você poder fazer uma candidatura lixo zero, e eu estou estudando para começar a fazer isso. Sou leiga ainda no assunto, né? Assumo que não é essa minha, não foi a minha função até agora. Eu sempre me preocupei com o meio ambiente, né? Sempre fiz parte do Conselho de Meio Ambiente. Eu converso muito com os meus amigos, né? Então, assim, tenho pessoas do ICMBio, do ICC, que são pessoas que têm bastante conhecimento, também fazia parte do Conselho do Parque Estadual da Serra do Mar. Então, o que eu tenho de conhecimento é de conversar com as pessoas, de participar desses conselhos, né, que se aprende muito. E agora eu fiquei muito encantada com essa questão do lixo zero, porque existem cidades no Brasil, Chapecó é um exemplo disso, e é uma cidade que trabalha lixo zero, e isso vem do poder público. Então, isso primeiro você começa com um plano de gestão de resíduos, né? Você faz a pesagem dos seus resíduos e tal, e através de um planejamento do poder público, você pode começar a transformar a sua cidade em lixo zero. O que é ser lixo zero, né? Lixo zero, na verdade, é você não ter um resíduo que vai para nada, que é o que a gente tem hoje. Mistura todo o lixo e aquilo ali tem que ir para o incinerador, né? Então, se você consegue separar todo o seu lixo, você consegue transformar o seu lixo todo em outra coisa. Então, você não gera esse lixo e esse custo. Isso traz uma economia muito grande para o poder público também. Então, essa é uma das coisas que eu falei, que eu tenho conversado com muitos segmentos e eu adorei. Então, tenho participado de lives, conversado muito com o pessoal do Instituto Lixo Zero. A gente vai marcar agora uma reunião online para conversar sobre essa questão de ser um candidato lixo zero também, para a próxima semana. Mas esse é um dos principais. Eu acho que isso, a questão da gente se preocupar com o meio ambiente, é a única maneira da gente conseguir seguir com o nosso turismo, né? O turismo, ele depende estritamente da gente proteger o nosso meio ambiente, né? E a gente precisa ter um turismo mais sustentável. Eu acredito hoje que o nosso turismo ele é muito exploratório. Eu gostaria muito mais de trabalhar com turismo sustentável. Então é nesse sentido também que eu falo sobre o turismo comunitário de base, porque ele é um turismo mais sustentável. Quando você traz a sua comunidade para dentro, né? Quando você faz um turista vivenciar como é a nossa vida aqui, ele vai, com certeza, ele vai proteger muito mais do que poluir. Então, eu tenho me preocupado nesse sentido aí com o meio ambiente. Muito bom. Eu sei por cima que você faz parte de uma associação ligada à hotelaria. O que você vem fazendo no sentido do lixo zero com relação a essa associação? Na verdade, assim, a associação eu saí da presidência, né, exatamente por conta da pré-candidatura, eu me afastei da presidência, eu estou apenas como membro. Então, esse projeto Lixo Zero eu tenho começado agora, Niuara, e o meu negócio, né? Então, eu não trabalhei isso ainda com a associação, né? O que a gente tem como associação, todos os nossos associados, eles são regularizados. Então, quando você é regularizado, você tem uma série de regras que você precisa cumprir no nosso município. Então, a questão da gestão das fossas, né? Como a gente ainda não tem saneamento aqui em Maresias, então tem que ter toda essa questão das fossas, o próprio controle do lixo, a gente tem uma taxa de lixo e a gente tem o controle do lixo, a gente não pode jogar o lixo de qualquer maneira, né? Então, isso é um pré-requisito para fazer parte.
mas essa questão do lixo zero realmente foi uma coisa que eu iniciei há pouco, por conversas, inclusive, com o pessoal do Coman, e estou iniciando agora no meu negócio e na minha vida, né? Eu acho que o primeiro passo a gente precisa iniciar na nossa vida, a gente precisa vivenciar isso para depois conseguir passar isso para frente. E é o que eu tô fazendo agora, estudando. Muito bom. O Maurício, ele pergunta aqui, qual foi sua participação no Comitê de Reabertura da Economia? Em quais frentes você é atuante? Bom, o comitê está sendo uma escola, né? Eu imaginei que eu ia falar só sobre hotelaria e que a gente ia conversar um pouquinho, e na verdade ele está sendo um trabalho full time. É, e eu comecei sendo como a representante de hotelaria, né? Mas acabamos por nos juntarmos, né? Me juntei com o pessoal da Associação Comercial também e os demais que estão participando, o pessoal da Associação Náutica, o próprio Conselho Municipal de Turismo, a OAB. A gente se uniu, formou um time muito bacana, muito coeso, e a gente tem conversado com todos os segmentos. Então, a gente conversa com o pessoal de esportes, a gente conversa com o pessoal de academias, é, a gente conversa com o pessoal de comércios, com todos os comércios, com as hotelaria, com o pessoal de hotelaria, com o pessoal de bar e restaurante, alimentação, ambulantes. Então, para a gente conseguir começar a trabalhar no comitê, uma das primeiras coisas era a gente ter protocolos sanitários para cada um. E para a gente ter esse protocolo sanitário, o que aconteceu? O da hotelaria, eu fiz parte do protocolo, do protocolo sanitário para a hotelaria do governo do estado e do Ministério do Turismo, porque eu também faço parte da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, eu sou diretora, né, em São Paulo. E então, eu fiz parte de toda a formalização, da construção de todos esses protocolos. Eu acabei criando uma base muito boa para isso. Mas para a gente poder implementar isso, a gente precisa conhecer. Então, o que a gente está fazendo? O que a gente fez? A gente conversou com cada um dos segmentos, ouviu eles para saber o que eles achavam daquilo, né? Pegamos as demandas deles, falamos sobre os protocolos sanitários, o que seria aceitável, o que eles conseguiriam, o que seria viável, como eles conseguiriam trabalhar para poder levar isso para o pessoal da saúde, e ali dentro a gente conseguir balizar essa questão de diminuir o risco para a saúde das pessoas em voltarem a frequentar os comércios e aos comércios de poderem trabalhar, e a saúde, né, de não ter uma explosão de casos. Então, o trabalho que a gente fez foi tentar balizar isso. Então, porque quando você abre somente, sem protocolo nenhum sanitário, você transforma isso numa grande bomba. Então, o X da questão é ter protocolos sanitários rígidos, que sejam cumpridos, para que aos poucos a gente possa ir flexibilizando, né? Então, esse foi o principal trabalho que a gente fez e tem feito ainda, porque, afinal de contas, é muito instável, né? A gente abre, depois tem que fechar de novo, depois tem que mexer aqui, tem que mexer lá, olha, colocamos essa questão, mas essa questão não deu certo, vai ter que voltar atrás, porque é um aprendizado, ninguém nunca viveu uma pandemia, ninguém nunca viveu uma condição como essa, e todos estão aprendendo, né? Mas a gente está tentando chegar num equilíbrio. Muito bom. O Marcos Perrotti, ele comenta aqui, também faço parte do comitê e meu testemunho é que ninguém se empenhou tanto quanto a Niuara. Ele diz. Marco é o presidente do Contur, né, do Conselho Municipal de Turismo, está fazendo um trabalho fantástico de união aí do trade também. Queria agradecer o Marco, grande parceiro. E eu entrei de cabeça no comitê, eu acho que eu sou uma pessoa que preciso muito trabalhar. Eu amo trabalhar. E ficar parada durante a pandemia me faz pirar. Então eu comecei a ir atrás e pesquisar, e nós também montamos um plano estratégico, nós apresentamos para o município, isso tudo antes do comitê, né, Marco? A gente montou um plano estratégico para o combate ao Covid no turismo, apresentamos tudo isso, então eu acho que eu estou trabalhando mais agora do que eu estava trabalhando antes de abrir os hotéis. Não, muito bom. O Hotel Canto do Rio, o Eduardo de Marizias, ele comenta, sei que você em outra oportunidade já respondeu, mas acho que seria interessante você falar novamente. Qual o seu maior desafio até hoje? É meu maior desafio até hoje, de vida
foi ser mãe, sem dúvida. A maternidade é o maior desafio de vida. É você, a todo momento, você precisa pensar em ser melhor, né? Você pensa em ser melhor, você tenta ser melhor, você precisa ser um exemplo para o seu filho. Então, hoje, o maior desafio de vida para mim, assim, é a maternidade. Eu acredito que deva ser para o resto da vida, né? Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. A gente dormir e acordar pensando se a gente fez certo mesmo, se a gente está fazendo certo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é a maior realização também da minha vida. Então, e profissional, eu acho que tem sido o comitê. Realmente, eu acho que eu nunca imaginei vivenciar uma pandemia e vivenciar um problema tão grande, porque você ter que pensar na saúde financeira e na saúde econômica é uma coisa inacreditável, né? Você ter que balizar esses dois pilares. E todos os dias eu durmo e acordo pensando nisso, se a gente está seguindo o caminho certo, como estão os números, se é assim mesmo que tem que ser. Já foram várias noites e noites acordada aí pensando, será que a gente está fazendo correto, né? E estudando, e lendo, e vendo países, e ver o que funcionou num país, o que funcionou no outro. Acho que esses dois têm sido os meus dois desafios, um profissional e um pessoal. Uma outra coisa, voltando um pouquinho na parte da saúde, a gente sabe que o Brasil inteiro passa por um problema muito grande e um problema que ele não é agudo, ele é um problema crônico. Nós não estamos falando de Covid somente, nós estamos falando de um problema de falta de vergonha na cara. O que você poderia dizer sobre a saúde no Brasil? Olha, eu acho que o Covid. Eu sou uma pessoa muito otimista e eu sempre procuro encontrar o lado bom de todas as coisas, né? E eu acho que o Covid está vindo para ensinar muita coisa. E eu acho que o Covid vai dar um tapa na cara, principalmente do poder público. Está dando, porque nós nunca estivemos preparados na nossa saúde. A verdade é essa. O Brasil nunca esteve preparado, né, para a saúde. E agora, essa falta de leitos, ela sempre existiu. Falta de medicação, ela sempre existiu. Nunca houve um real interesse do poder público em se dedicar à saúde, principalmente à questão da saúde preventiva, né? Não só a saúde na hora que você está doente mesmo, mas a saúde preventiva, né? O cuidar do cidadão. Eu acredito que o Covid veio para ensinar e muito os nossos governantes e o nosso país a melhorar. Né, que nós precisamos sim ter uma estrutura melhor, que nós precisamos estar estruturados, ter leitos para as pessoas, escancarou, né, a sujeira, escancarou a corrupção, escancarou o quanto se gasta dinheiro em coisa que não deveria, né? Então tem hospitais que estão cheios de seringa, mas não tem um remédio básico. Por que estão cheios de seringa e não tem um remédio básico? Né? Então eu acredito que o Covid veio aí para sacudir até isso. Muito bom. A gente fala de saúde, a gente tem que falar diretamente em educação. Educação é tudo e ela determina como vai ser a saúde. Eu penso dessa forma. Você tem alguma visão estratégica para a parte de educação do nosso município? Olha, algumas coisas, inclusive a gente até mandou projetos já para a prefeitura, isso como associação já, a gente já mandou um projeto da educação para falar sobre profissionalização, então para falar sobre a questão de, por exemplo, a gente vive aqui na Costa Sul uma realidade muito grande de turismo, mas as crianças da nossa escola, elas não estudam nada sobre isso, né? Sobre a cultura, sobre o nosso turismo, sobre as possibilidades de profissionalização. Então, o meu grande sonho, na verdade, é trazer para a Costa Sul um centro cultural que tenha aulas de profissionalização para as crianças, que a gente tenha um contraturno, né? Eu vejo assim, o Instituto Verde Escola, para mim, é uma das coisas mais lindas, né? Eu conheci o Instituto, pude conhecer lá dentro, conhecer os professores, então acho que isso é uma das grandes batalhas que a gente precisa para cá, é trazer alguma coisa naqueles moldes, né? E a questão da educação ambiental, são duas coisas que a gente, da grade curricular, que eu gostaria muito que fossem inclusas, né? A questão da educação profissional. Eu vejo, por exemplo, o projeto da Guarda Mirim, eu não sei se o pessoal conhece aqui, mas eu fiquei encantada com o projeto, né? Ele abriu aqui em Maresias,
e eu fui conversar com eles, eu tenho tenho uma guarda-mirim contratada na pousada, a gente conseguiu contratar 100% dos formandos da guarda-mirim em Maresias, através da associação, e lá eles têm muitas coisas interessantes. Então, eles têm aula de cultura caiçara, eles têm essa questão do comportamento social, eles têm profissionalização. Eu acho que esse seria um projeto para a gente conseguir expandir para todas as escolas, e é um projeto que já existe, um projeto muito fácil, né? Que talvez falte um pouquinho de estrutura e mais vontade para a gente poder expandir para as escolas. Ótimo. O Fabrício Barbosa, ele pergunta aqui que, sendo candidata, se você já tem algum compromisso, alguma briga comprada contra o saneamento básico em Maresias. Olha, pensa numa briga forte mesmo. A gente começou, quando a gente reiniciou a associação, óbvio que essa briga é de 20 anos, né? Mas eu tô nessa briga há 7 anos. Então, eu não estava aqui no município antes, eu estou no município há 14 anos, né? Mas fui entrar nas associações e tal, e entender tudo isso, estar mais ativa há 7 anos. Então, a gente chegou já em Maresias, a gente já chegou até a fazer reuniões para cotar um saneamento privativo. Até isso nós já tentamos, né? E infelizmente realmente é uma obra muito grande e a gente não conseguiu encontrar aí exemplos nem maneiras de se fazer isso de uma maneira privativa. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou muito forte em cima da Sabesp, da assinatura do contrato, né? O contrato era o grande X que a gente não conseguiu no governo passado, né? E não sei se por falta de vontade política, não sei se problemas internos, mas a gente não conseguiu essa assinatura desse contrato. Nós fizemos uma pressão muito grande, não conseguimos sentar para conversar Sabesp, o executivo e sociedade civil. Nesse governo a gente conseguiu fazer isso, a gente participou ativamente de todas as tratativas, inclusive o Paulo se também sabe que pelo Conselho do Meio Ambiente a gente apresentou muitos adendos a esse contrato da Sabesp, inclusive a questão dos adendos do contrato da Sabesp para Maresias, né, porque o de Maresias ele estava subdimensionado pelo número de pessoas que nós temos hoje aqui. Esse contrato foi assinado em março do ano passado. Eu estive no governo do estado, na Assembleia, no dia que ele foi assinado, eu presenciei isso. E agora a gente está numa pressão muito forte para que se tenha a licitação da obra do saneamento de Maresias. Eu tenho conversado a cada 4 ou 5 dias com o superintendente da Sabesp, o Rui César, né? E ele, agora, o último prazo que eu recebi foi até sexta-feira. Eles devem finalizar. O que está sendo feito agora na questão da Sabesp do esgoto aqui de Maresias eles precisaram refazer todos os cálculos da obra para poder abrir a licitação de obra, né, de quem vai executar essa obra. Eles precisaram refazer todos esses cálculos, porque em meio à pandemia tudo isso mudou de preço, tem muita coisa que a cotação é dólar e mudou de preço, e ele garantiu que em julho a gente tem essa licitação no ar, né, para a gente começar a obra ainda esse ano. E eu estou esperançosa, né, e continuo na briga. Eu acho que é o único, é o único, o que a gente pode fazer hoje é isso, é brigar e pressionar essa Sabesp para ela dar continuidade a isso, e é o que eu tenho feito. Ainda nesse assunto de saneamento básico, a gente sabe que as ocupações irregulares, elas são muito representativas. Politicamente falando, qual seria a sua visão sobre isso? Olha, é muito difícil falar sobre ocupação irregular, né? Porque quando você sobe e conversa e vê a situação em que as pessoas estão ali, muitas vezes a gente julga dizendo, poxa, mas por que aquela pessoa está lá em cima, né? Por que não foi morar num lugar regular? E não é questão de escolha, né? A pessoa realmente não teve outra oportunidade. Então, aquilo foi o melhor que ela conseguiu. Óbvio que tem gente que faz maldade, que vende terreno e etc., mas a grande maioria são pessoas trabalhadoras que estão ali porque foi onde elas conseguiram chegar. Então, hoje eu acho que a regularização fundiária que está sendo feita, eu acho que isso vai ser um grande avanço para o nosso município, né? Regularizar as pessoas que estão possíveis de regularização e logo após isso
infelizmente, vai ter que desocupar as áreas que estão ocupadas irregularmente, principalmente as áreas que estão em parque, né, porque precisa haver uma recuperação desse lugar. E eu sou a favor da construção das moradias populares para que a gente possa dar uma moradia digna para essas pessoas. Essa acho que a questão surgiu muita polêmica a respeito disso, mas o meu posicionamento sempre foi a favor, independente de localização. Eu acho que né, pode se estudar uma localização e etc., mas eu acredito que as pessoas merecem uma moradia digna. Eu não acredito que elas estejam ali para tirar nenhuma vantagem, eu não acredito que elas estejam ali por maldade, eu acredito que elas não tiveram outra oportunidade, mas que elas merecem uma moradia digna. Então, eu acredito que a única solução que a gente teria para isso é desocupar, reflorestar e a gente dar um lugar digno para eles morarem. Certo. Ainda nesse assunto, o que você acha da verticalização? Absolutamente contra. Sou completamente contra a verticalização. O nosso município, o charme do nosso município é exatamente essa cara de vila. Nós não temos, se a gente fala sobre sustentabilidade, se a gente fala sobre um turismo sustentável, se a gente fala sobre respeitar a nossa comunidade, a gente não pode falar em verticalização. Isso não cabe no nosso solo, né? O nosso lençol freático ele tem 2 metros de profundidade. Como que a gente vai construir um prédio aqui e vai eliminar esses resíduos, sabe? Isso não existe essa possibilidade. Eu sou completamente contra. Eu acho que não tem como a gente preservar o paraíso que a gente tem hoje verticalizando. Muito bom. O Felipe tem uma pergunta para fazer para você. Que à vontade. Obrigado, Noara. Eu estou acompanhando todas as perguntas e suas respostas, e às vezes você acaba respondendo até dúvidas que a gente tem em futuras perguntas. Mas eu ouvi atentamente aí sobre com as questões mais... Felipe, dá licença um pouquinho, Felipe. Dá licença um pouquinho. Dá licença um pouquinho. Você está falando um pouco longe do microfone, não está dando para entender o que você está falando. Se você puder aproximar um pouquinho, eu agradeço. Melhorou agora? Sim, ótimo. Certo. Vamos lá. Eu estou ouvindo atentamente aí todos os seus comentários e as questões levantadas que envolvem Maresias diretamente e suas participações aqui. Eu tenho uma dúvida, né, uma pergunta, talvez, ou até uma reflexão aqui a lhe propor. Maresias, eu participei de algumas iniciativas junto com você, né, o Conselho de Bairro, os grupos, o SOS Maresias, que tem muito interesse em discutir o saneamento e outros problemas do bairro. E agora Maresias vive a polêmica eleitoral, né? Eu chamo de polêmica porque as pessoas polemizam em cima desse tema, que é o grande número de candidatos a vereador, ou pré-candidatos, né? Nós estamos na pré-candidatura, não podemos esquecer disso. Que nós temos. O que você tem a dizer disso? Você acha ruim? Acha bom? Acha que isso pode ter gente que defende que isso não é próspero para o bairro? Enfim, Paúba, que é uma praia muito menor, tem mais de um pré-candidato. Eu gostaria de te ouvir sobre isso, porque você faz parte desse universo tão polêmico, né? Até fazia mais, Felipe, até algumas coisas começaram a se tornar pessoais, eu até dei uma afastadinha e estou focando assim no que eu acredito. Então, é assim, eu sou uma pessoa que trabalha muito pela união, né? Eu não sei trabalhar política de oposição e essa não vai ser a minha política. Então, quanto mais pré-candidatos com boas propostas e querendo se unir, eu acho excelente. Então, eu acho que se você sabe que você vai entrar ou não vai entrar, e que se suas propostas são as melhores para o seu município, o meu posicionamento vai ser assim, olha, não entrei. Quem entrou? Eu quero conversar com ele e mostrar quais eram as propostas, o que eu acredito que seja bom para o nosso município, né? Assim como eu faço hoje com os gestores públicos. Então, eu acho que, óbvio que tem toda a questão de divisão de votos, tem a questão de tem bandeiras sendo tomadas, né? A bandeira do caiçara, a bandeira do turismo, a bandeira do comerciante. Eu acho que tem muitas bandeiras, e eu acredito que se tudo isso se unisse, a gente teria algo muito melhor.
Então, eu me afasto dessa questão da política da oposição, né, de me envolver em grandes debates, ou grandes brigas, nessa questão de pré-candidatura, porque eu realmente acredito que, independente de quem entre, o meu posicionamento vai ser o mesmo, que vai ser manter a união, manter quem acredita em mim e quem acredita que eu possa trazer alguma representatividade. Eu vou continuar fazendo esse trabalho e vou levar quem estiver lá e que possa ajudar a somar, né, e a melhorar o nosso município. Então, se essas pessoas todas estão propostas a isso, estão abertas a se unir, a somar pelo município, a ouvir as outras pessoas, independente de partido, independente de quem vai ser o nosso executivo, eu fico feliz, né? E aos que não estão, saibam que eu vou pentelhar. Então, quem entrar e quem estiver lá de executivo, ou quem estiver lá de legislativo, saiba que eu vou estar atrás. Ainda nessa linha, Niuara, o Felipe quer comentar mais alguma coisa, Felipe? Não, é apenas agradecer o espaço e compreendo muito sua visão, Noara. Realmente pensamos muito parecido nesse sentido. Eu acho que a diversidade de candidatos ela demonstra a diversidade de pensamento, né? A diversidade de candidatos ela demonstra o quanto nós acreditamos na política e na cidadania, né? Como um ato de vida. Eu acho que são bandeiras importantes, por mais que elas estejam num plano de despreparo, talvez, ou de intenções não muito boas, mas alguma coisa as pessoas, ninguém se coloca à disposição publicamente se não acredita na mudança, mesmo que esteja a seu favor, né? Seu próprio favor, que eu digo, né? A favor da própria pessoa. Sim, sim. Mas obrigado pelo espaço. Eu que Niuara, a gente agradeço aí a sabe... pergunta. Desculpa? Não, estava agradecendo só. Ah, ok. Então, né, políticos, né, é um assunto bastante complexo esse. E a gente percebe, tem pessoas aqui dentro de Paúba que me ensinaram a ter uma visão completamente diferente da política. Ainda eu sou um pouquinho assim avesso, mas eu estou começando a entender um pouquinho melhor de como lidar com as objeções e talvez eu seja avesso a político justamente por causa de uma suposta oposição, vamos dizer dessa forma. Você sabe lidar com essas objeções de uma oposição? Você acredita que você está preparada para isso, como, entre aspas, uma vereadora, lidar com esse tipo de objeções sem sair do prumo? Sem sair do prumo, como que a gente vai fazer isso? Não, na verdade, eu acho que eu, vivenciando esses anos à frente à associação, a gente percebe o quanto a gente se torna vidraça, né? Cada vez que você vira uma liderança, você vira uma representatividade de algum grupo, você se torna vidraça. E eu virei uma vidraça muito grande, principalmente nessa questão de a gente tentar trazer essa questão do calendário de eventos e os festivais, né? A gente fez o Festival de Inverno, o Festival de Primavera, o Festival de Verão, e essa questão dos festivais acabou aumentando, né, essa visibilidade e se aumenta como vidraça. Então, eu acho que eu fiquei um pouco preparada para isso, né, com a quantidade de quanto mais visibilidade você tem, mais você está sujeito a isso, né? Eu acho que me ajudou a preparar também. E, mais uma vez, a maternidade. Eu acho que uma vez que você vira mãe, você vira uma leoa e você não tem medo de mais nada, sabe? Eu acho que ela te transforma numa pessoa que você talvez nem acreditasse que você poderia ser. Então, engravidar e parir uma criança te torna muito forte. Eu acho que nada vai ser mais forte do que isso para mim. Nenhuma porrada vai ser tão grande. Pessoal, eu queria deixar aberto aí a perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta para a Niuara, sinta-se à vontade. O espaço, ele, como o próprio Felipe coloca, ele é bem democrático. Qualquer pessoa que tenha qualquer pergunta, sinta-se à vontade. Eu acho que é agora que é o momento que a gente tem para conhecer um pouquinho da Niuara, saber do que ela é capaz e saber se ela está preparada para esse desafio que ela vai enfrentar. Eu queria aproveitar e emendar alguma coisa aqui. Eu queria voltar um pouquinho na saúde e eu queria falar um pouquinho sobre zoonose. Mais precisamente,
sobre os animais que ficam jogados na rua e sobre a irresponsabilidade de pessoas que têm animais e não fazem uma castração para prevenir essa judiaira toda que a gente vê aí na rua. E a gente sabe que um bairro como Maresias, que tem mais ou menos aí uma população aproximada aí de 15 mil pessoas, mais ou menos, Paúba, com uma população aproximada aí de 1.000 e poucas pessoas, sofrem muito com essa parte de animais abandonados. O que você tem a falar sobre isso, sobre a parte desses animais e principalmente sobre a zoonose, que inclui não só os animais como domésticos, como cachorro, gatos, entre outros animais que existam aí nessa. Niuara? Oi, caiu aqui. Ah, voltou? Ah, Voltou. tá. Você escutou até Tinha, onde? escutei você falando sobre os animais, agora por último, sobre esses animais que estão abandonados, é isso? Foi essa última Isso, frasezinha que eu perdi só. Tá. isso. Eu vou voltar na É, pergunta. A tá. gente sabe que existe uma responsabilidade humana muito grande de ter animais enquanto eles são filhotes, eles são bonitinhos, lindos, maravilhosos, cães e gatos. Porém, a partir do momento que eles atingem a idade adulta, deixam de ser bonitinhos e as pessoas acabam fazendo, através da sua responsabilidade, nada com esses animais e deixam eles soltos na rua e tudo mais. Eu sei, eu tenho algumas informações de que Maresias tem algum projeto na construção, juntamente com a prefeitura, de talvez um recanto, um hospital, alguma coisa que venha amparar esses animais. O que você tem a dizer sobre essa parte de animais que ficam jogados na rua? Você tem algum projeto para isso? Alguma ideia diferente? Então, na verdade, assim, a gente, no início, há 4 anos atrás, né, a gente se uniu junto com a Associação de Bairro aqui de Maresias, a Associação de Pousadas e a Associação de Bairro, e a gente fez quase que uma inquisição com todos os candidatos a executivo, né, e a gente fez esse pedido de a gente trazer um centro de zoonoses para a Costa Sul. Hoje o que a gente tem está lá no Jaraguá, e ele não faz nenhum sentido ter um centro de zoonose no Jaraguá para quem está aqui na Costa Sul. A gente está muito extremamente longe, né? A cidade é muito comprida, são muitas realidades. A própria associação de bairro já teve um canil, né? Que era cuidado pela associação de bairro e pelos moradores. A gente chegou a auxiliar, construir algumas baias, alguma coisa assim. E agora a prefeitura entrou com uma parceria público-privada para reativar esse centro de zoonoses. Então, até onde eu tenho as informações, ele vai ser um centro para ter castração, né? Porque eu acho que o principal, o que a gente consegue fazer hoje realmente é castrar esses animais de rua, né? Recolher, cuidar, castrar, e infelizmente eles têm que retornar à rua, né? A gente não tem nenhum lugar que a gente consiga recolher eles por muito tempo. Então, tem alguns que ficam e a gente tenta a adoção. Hoje eu acredito que nesse ponto, a pessoa que está cuidando no nosso município, que é a doutora Alessandra, eu já conheço ela como pessoa, ela é uma pessoa muito competente, ela tem feito uma série de feiras de adoção muito, muito legais, movimentos muito interessantes, e até a gente já tinha até marcado algumas feiras de adoção aqui para Maresias, nos nossos eventos, mas infelizmente com a pandemia, né, a gente teve que suspender, mas eu acho que esse trabalho, essa continuação, essa finalização desse centro de zoonose vai ser extremamente importante para a Costa Sul. Então eu acredito que essa obra deva ser retomada em breve, né? Porque é uma parceria público-privada, estava parada também. Trazer uma ajuda para nós aí, principalmente para essas campanhas de castração. Porque a gente faz hoje, a gente une os nossos veterinários, né? Chama para 2, 3 dias de castração, com a medicação a custo baixo, mas a gente não tinha um local específico para se fazer isso, e também não tinha um local para que se eventualmente precisasse recolher um animal, por algum motivo, ele não existia. Então, ele está em construção agora, e eu espero que ele termine o quanto antes. Eu acho que a conexão do Paulo caiu, Niuara. Tá. E eu
Desculpa aqui tomar o espaço novamente, mas é só até ele retornar. Tá ótimo. Pessoal, a nossa live está se aproximando aí dos 15 minutos finais, é 1 hora de live. Por favor, abram o microfone e façam perguntas para a Niuara, parabenizem ela, façam o que vocês quiserem. Essa é a oportunidade que nós temos de conhecer melhor as ideias da Niuara e melhorar o debate, né? Houve algum problema, com certeza, na internet do Paulo. Ele não usa o OptiLink. Eu já ia falar, é o OptiLink? Ele usa Vivo ainda, já falei para ele trocar isso. Olha, mas nem a Enfim, nossa OptiLink, quando eu vou fazer esse tipo de coisa, eu acabo usando a internet do celular mesmo, porque nem a internet, eu tenho duas aqui em casa e mesmo assim não dá para confiar na estabilidade. é. Ó, a Ó, Elizabeth fez uma pergunta aqui, ó. Ela perguntou aqui no chat: quais são suas metas para a profissionalização da mão de obra aqui para Maresias, tão carente deste preparo? Então, mais uma vez eu volto a falar, eu acho que a gente tem que trazer essa profissionalização para dentro das escolas. Eu acho que a gente tem profissionais muito bons aqui no município que podem fazer isso. A nossa proposta, inclusive, aqui como associação, tinha sido a gente colocar alguns hoteleiros para conversar com as crianças, para trazer para eles essa consciência, né? Essa questão da importância da profissionalização. Eu acredito que nós temos grandes movimentos, nós temos movimentos muito bons aqui. Por exemplo, o próprio Sebrae, ele faz profissionalização excelente, né? Ele tem uma série de cursos, o Sebrae e o Senac tem uma série de cursos de profissionalização excelentes. O que a gente precisa muitas vezes é demandar deles. Eu acho que falta também a nossa demanda, né? Então, todas as vezes, agora a gente tem feito uma demanda, principalmente as questões dos comércios, bares, restaurantes, hotéis, né? Que é o que a gente estava precisando mais dessa profissionalização. A gente consegue demandar e o centro de profissionalização consegue trazer. Mas nos falta ainda um espaço físico. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter aqui na Costa Sul um espaço físico para que a gente possa colocar esse centro de profissionalização. Hoje a gente acaba utilizando muitas vezes pousadas, restaurantes e tal, mas isso, né, acaba caindo numa informalidade. Muitas vezes você depende do hotel estar vazio ou do restaurante não ter aquela cozinha naquele dia disponível. E eu acredito que extremamente importante é que a gente tenha um local físico para que isso possa ser rotina, né? Que a gente não precise tirar, por exemplo, os nossos funcionários para ir até um CIP da Topolândia que a gente tem hoje, né? Que é super longe. Eu tenho dificuldade em trazer os meus funcionários, né? Às vezes excelentes cursos que estão acontecendo lá, muito difíceis para eles terem que sair daqui de Maresias para ir até a Topolândia fazer uma profissionalização. Então, eu acredito que a gente precisa muito de um local físico para isso aqui. show de bola, Niuara. Eu vou continuar aqui o bate-papo, porque o Paulo ainda não voltou. Voltei agora. Minha internet tinha caído. Voltou. Então, assume aí, Paulo. Desculpa aí, mas a internet caiu aqui. Eu te denunciei, eu falei que você não usa OptiLink. Eu não entendi. Repete novamente. Eu te denunciei, eu falei que você usa a Vivo, não o OptiLink. Ah, tá. Caiu aqui, não teve jeito. Aqui coloca uma mensagem aqui, o Hotel Canto do Rio. Parabéns, Nil, pela dedicação dos últimos anos e principalmente no Comitê de Reabertura do Comércio de São Sebastião. A gente está chegando no final. Eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma outra pergunta. Caso não tenha, eu vou fazer uma perguntinha última para você, Liara. É uma perguntinha assim que eu diria que é difícil responder. Eu responderia com uma certa dificuldade. Por que as pessoas deveriam votar em você como vereadora? É difícil mesmo. O que eu posso oferecer? Eu posso oferecer meus ouvidos. Então, o que eu pretendo é ouvir as pessoas, as demandas e poder organizá-las. Eu posso oferecer o meu comprometimento. Eu não tenho medo de trabalhar, eu não tenho problema em trabalhar, eu amo trabalhar, eu sou extremamente dedicada quando eu pego um objetivo para ser cumprido. Então, eu posso oferecer o meu trabalho, eu posso oferecer a minha honestidade. Graças a Deus, tudo que eu conquistei até hoje na minha vida
foi com muito trabalho, e eu não pretendo entrar na vida pública por salário ou por nada do gênero, nem por cargo, nem por nada. Eu pretendo que, eu acredito até que talvez esse cargo não precisasse nem ter uma remuneração de salário. Eu acho que uma ajuda de custo seria mais do que necessária. Acho que seria o suficiente, uma ajuda de custo para se suprir gasolina, o que você precisa de funcionário, né, um secretário, alguém para te ajudar nisso, um ambiente para você poder trabalhar, mas eu posso oferecer a minha honestidade, a minha dedicação, e o meu ouvido, né? Eu posso garantir que eu estou aqui para ouvir e quanto mais eu ouvir, eu espero poder fazer melhores trabalhos e melhores projetos para as pessoas. Então, isso é o máximo que eu posso oferecer. Sou eu, Niuara. Não, muito bom. Muito bem apresentado. Você saiu bem, viu, Niara? Porque tem gente que escorrega nessa pergunta, viu? Eu acho Mas, que, gente, eu penso assim, Paulo, eu estou tentando seguir o meu coração, de verdade. Então, eu não preparei discurso, eu não tenho frase pronta, né? E é assim que eu pretendo seguir. Então, pode ser que saia besteira no meio também, mas eu estou pretendendo seguir o meu coração. não, você deixa bem claro isso. Eu vou dizer para você que é bem notório isso. Você consegue transmitir essa simplicidade toda e você consegue transmitir também que você está fazendo isso por um ideal, por um objetivo que não é político. A gente consegue perceber isso quando te escuta. E eu faço votos que você consiga, eu faço votos que você permaneça com esse espírito, sabe, de buscar os seus objetivos e não alguma coisa política. Lógico que a gente não pode abrir mão da política também. O político vive de politicagem, mas que essa politicagem seja saudável e sadia. Então, que você possa ter muitos frutos com isso, conquistar muitas coisas. E caso você seja eleita, não esqueça de Paúba, por favor. Sem dúvida. É nossa irmã, né? Não tem como esquecer de Paúba. Pode contar comigo. Mas é isso aí. Gente, alguma pergunta mais para Niuara? Felipe? Eu acho que não. Acho que está todo mundo satisfeito. Você conseguiu. Nota 10. Ai. Alguma Só queria consideração agradecer final? a participação dela, Paulo, e me Sim. desculpar por todos os contratempos que nós tivemos aí com a organização da live dela, porque eu marquei num dia errado, né, Niora? Eu falei para você que era num dia, depois descobri que não era, a gente já tinha outra pessoa agendada. Então, mais uma vez, me desculpe, foi muito bom partilhar do espaço aqui com você, hoje como ouvinte. O Paulo está chancelado como mediador da nossa live aí de Paúba. É que eu tive um professor, Felipe, foi isso. Mas é isso aí. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Niuara, mais uma vez, obrigado. Peço também desculpas aí pelas intercorrências. Hoje quase aconteceu de eu esquecer. A gente saiu de uma reunião com o prefeito aqui em Paúba. A gente estava meio perdido, estava meio assim, eu quase esqueci. Eu confesso que eu quase esqueci. Se não fosse o Felipe me dar um tapinha, ô amigo, você esqueceu da Niuara. Mas, pelo amor de Deus, foi por esquecimento mesmo, viu? Mas, olha, desejo a você tudo de bom e que você consiga atingir os seus objetivos e que a gente tenha bastante sucesso caso você seja eleita lá. Eu agradeço muito, agradeço a todos que participaram e fico aí à disposição. Quem tem aí meu telefone, o Felipe que também quiser distribuir aí meu WhatsApp, fique à vontade. Quem quiser conversar comigo, eu estou completamente aberta. E muito obrigada aí pelo espaço mesmo. Que isso, nós é que agradecemos. Boa sorte para você, muito obrigado, gente. Boa noite a Tchau, todos. boa noite. Tchau, tchau.